Fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai resolver, como de costume, 6 questões acerca de Química Geral. Espero que todos possam ficar comigo até o final e que eu possa contribuir de alguma forma para o conhecimento de vocês. Beleza? Vamos lá, questão 7. Qual das seguintes substâncias se espera ser solúvel na água? É uma questão de solubilidade. Se é uma questão de solubilidade, a gente vai utilizar aquele esquema que eu já mostrei para vocês em aulas anteriores e em questões anteriores. Esse esquema se baseia em a gente fazer 4 perguntas. Primeira pergunta, segunda pergunta, terceira pergunta e quarta pergunta. Eu estou falando aqui para vocês novamente porque ao longo dessa aula eu vou utilizá-lo mais de uma vez. Então, fica já na cabeça de vocês como é que funciona o esquema, para nas próximas vezes eu não precisar explicar. A gente já ir direto e pronto, acabou. Então, vamos lá. Sulfeto de ferro. O sulfeto de ferro se enquadra na segunda pergunta. Portanto, se esse sulfeto de ferro se enquadra na segunda pergunta, a resposta foi sim, então ele é insolúvel. Logo, vamos excluir essa questão, já que a questão quer os solúveis. Vamos excluir a alternativa, já que a questão quer os solúveis. Nitrato de cálcio. Se eu fizer essas 4 perguntas, eu vou descobrir que o nitrato de cálcio ele é solúvel. Ok? Ele é solúvel. Portanto, é a alternativa correta, mas a gente vai analisar uma por uma para identificarmos a solubilidade de cada uma dessas substâncias. Eu já vou marcar aqui como sendo correto. Cloreto de prata. Cloreto de prata se enquadra na quarta pergunta, portanto é insolúvel. Sulfato de chumbo se enquadra na quarta pergunta, também insolúvel. Dióxido de magnésio não é um sal, é uma base. E bases têm uma solubilidade diferente da solubilidade dos sais. Mas é bem fácil. É mais fácil do que os sais. Porque, prestem atenção, vem cá. Quando uma base tiver família 1A, essa base é solúvel. Em todas as ocasiões. Quando tiver família 1A, é solúvel. Se não tiver família 1A, é insolúvel. Acabou. É isso, cara. Para a base é isso. Se tiver família 1A, solúvel. Se não tiver, insolúvel. Como aqui não tem família 1A, é insolúvel. Eu já posso excluir. A alternativa correta é a alternativa B. Próxima questão. Questão 8. Qual dos seguintes ânions átomo... Cadê o ponto aqui? Qual dos seguintes ânions átomo usualmente forma um sal insolúvel em água? Então, esses ânions aqui, em presença de soluções aquosas, vai formar um sal... Ué, foi sozinho, dei spoiler aqui. Vocês não viram nada. Vai formar um sal insolúvel. E a questão quer saber qual desses vai formar geralmente um sal insolúvel. Ou seja, em qual desses ânions aí vai ter uma probabilidade maior de formar um sal insolúvel. Para isso, iremos utilizar aquele esqueminha que eu já mostrei na questão anterior. Desses ânions aqui, os únicos que estão presentes no meu esquema são o carbonato e o sulfato. Show? Só que o carbonato ele aparece na segunda pergunta. E o sulfato aparece a partir da terceira pergunta. Então veja bem. Na presença do carbonato e não tendo família 1A, o sal é insolúvel. Ponto, acabou. É insolúvel. Agora, na presença do sulfato, ele pode ser solúvel em várias condições. Porque o sal é só insolúvel na presença do sulfato se for sulfato de cálcio, estrôncio, bário, prata, mercúrio ou chumbo. Nessas condições o sal é insolúvel. Mas se não for nessas condições, o sal ele é solúvel. Por exemplo, sulfato de magnésio é solúvel. Entenderam? Então, o carbonato, quando está em solução aquosa, vai ter uma maior probabilidade de formar um sal insolúvel do que o sulfato. Então a resposta correta aqui é carbonato.
porque ele é uma condição mais essencial, digamos assim, para formar sais insolúveis. Espero que todos tenham entendido. Próxima questão. Questão 9. Qual dos seguintes itens não representa um eletrólito? E a gente tem que saber o que é um eletrólito. Um eletrólito, em termos gerais, é aquela substância que é capaz de conduzir eletricidade. E essa substância é capaz de conduzir eletricidade porque ela se dissocia ou se ioniza. Ou seja, quando a gente fala que um eletrólito é forte, é porque essa substância tem uma alta capacidade de se dissociar ou uma alta capacidade de se ionizar. Quando a gente fala que é fraco, é a mesma coisa. Tem uma baixa capacidade de se dissociar e uma baixa capacidade de se ionizar. Então, em termos gerais, compostos iônicos são eletrólitos mais fortes do que moléculas. E moléculas são eletrólitos mais fortes do que gases nobres. Porque gás nobre ele não vai se ionizar ou se dissociar facilmente. Ele vai estar ali, né, na solução estável, que já está com o octeto completo. Então, a resposta correta dessa questão é a alternativa D, porque apresenta um gás nobre. O gás nobre, como eu já falei para vocês, é estável. Se é estável, não vai se dissociar tão facilmente. Se não vai se dissociar tão facilmente, não vai conduzir carga. Se não vai conduzir carga, não é um eletrólito. Resposta correta. Próxima questão. Questão 10. Qual das seguintes substâncias são solúveis na água? A gente tem o sulfato de cálcio, o brometo de prata, o nitrato de estrôncio, o sulfeto de chumbo, aqui é o nitrato de estrôncio, sulfeto de chumbo e o carbonato de sódio. Questão de solubilidade, usa minha regrinha lá, usa minha tabelinha lá, meu esquema. E o esquema vocês já conhecem, né? Eu não vou enrolar aqui nesse vídeo para não ficar tão extenso. Então, o sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio ele se enquadra na terceira pergunta. Se ele se enquadra na terceira pergunta, ele é insolúvel. E a questão que é os solúveis, não posso considerar. Brometo de prata. Brometo de prata se enquadra na quarta pergunta, já que o brometo é um haleto. Então, se enquadra na quarta pergunta, não podemos considerar. Nitrato de estrôncio. Nitrato de estrôncio se enquadra na primeira pergunta, mas se enquadra de uma forma positiva, né? Ele é solúvel, ele não é insolúvel. Então, nitrato de estrôncio é uma alternativa que a gente vai deixar de molho aí, e caso não tenha mais nenhum, a gente vai marcar essa alternativa. Sulfeto de chumbo. Sulfeto de chumbo se enquadra na segunda pergunta. Então, não podemos considerar. E o carbonato de sódio também se enquadra na primeira pergunta. De uma forma positiva, então é solúvel. Ok? É solúvel. Logo, as substâncias solúveis, né, são as substâncias 3 e 5. Olhando as alternativas, eu encontro que a alternativa D é a alternativa correta. Próxima questão. Questão 11. Quando NaCl é adicionado em uma solução de nitrato de prata, nitrato de chumbo ou nitrato de cálcio, em quais casos vai se formar um precipitado? Ou seja, em quais desses casos aí o NaCl, né, vai se dissociar e vai interagir com os íons das soluções e nessa interação vai formar um precipitado, vai formar uma substância insolúvel. Qual desses casos vai acontecer isso? A gente vai ter que analisar caso por caso. Então eu vou dividir o problema em três, né? Em três partes. Cadê? Eu queria procurar uma coisinha branca, mas não tem. Tá. Primeira solução, tá? Solução no sentido assim, de primeiro recipiente. Aí tem o segundo recipiente e tem o terceiro recipiente. Ó, eu escrevi na borda do quadro, ninguém viu. Ok. Em cada recipiente, eu vou ter substâncias diferentes. No primeiro recipiente teremos nitrato de prata. No segundo recipiente teremos nitrato de chumbo. E no terceiro recipiente teremos nitrato de cálcio. E aqui nitrato de chumbo tem essa fórmula molecular. Beleza. E o NaCl vai ser adicionado em cada um desses recipientes. Então, eu vou adicionar NaCl aqui, vou adicionar
NaCl aqui e vou adicionar NaCl aqui. O cátion do NaCl, no caso o sódio, ó, vou dissociar o NaCl aqui para vocês verem. Dissociando o NaCl, formaremos Na+, mais Cl-. O cátion do NaCl vai interagir com o ânion da solução de cada recipiente. Então, o sódio irá interagir com o nitrato no primeiro recipiente, o sódio irá interagir com o nitrato no segundo recipiente e o sódio irá reagir com o nitrato no terceiro recipiente. E em todos os recipientes será formado NaNO3, que é uma substância solúvel. E como é que eu sei que é solúvel? Porque tem família A. Se tem família A, é solúvel, segundo o nosso esquema, que a gente já viu em outras questões aí. Então, o que vai determinar se vai formar um precipitado ou não é o ânion do NaCl, que no caso aqui é o cloreto. Eita, às vezes aparece sozinho assim do nada. E o cátion da solução. Na primeira solução o cátion é a prata, na segunda solução o cátion é o chumbo e na terceira solução o cátion é o cálcio. Então vamos fazer essas combinações aí. Então no primeiro recipiente teremos a formação, além de nitrato de sódio, como já foi evidenciado aqui, teremos também a formação de cloreto de prata. Cloreto de prata. No segundo recipiente teremos a formação de cloreto de chumbo. E no terceiro recipiente teremos a formação de cloreto de cálcio. Eita, que isso que eu fiz aqui, Jesus? Ninguém viu. Apaga que dá tempo. Cloreto de cálcio. Pronto. Então nós já sabemos quais são os produtos formados a partir da interação do NaCl com cada solução diferente. Agora a gente tem que analisar a solubilidade de cada um desses sais. Cloreto de prata, cloreto de chumbo ou cloreto de cálcio. Utilizando aquela tabelinha, o esquema que vocês já conhecem, já estão familiarizados e que está na frente aqui, né? Infelizmente, mas eu acho que dá para ler, ainda assim dá para ler. A gente tem como saber a natureza, né, física de cada um dessas substâncias. O cloreto de prata é insolúvel, porque se enquadra na quarta pergunta. Sem problemas, mas você precisa desbloquear o dispositivo. O cloreto de chumbo se enquadra também na quarta pergunta. E agora, eu vou ter que voltar aqui, né? Ó, é o cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio não se enquadra em nenhuma das perguntas, portanto o cloreto de cálcio é solúvel. Voltamos para a questão agora. Em quais casos vai se formar um precipitado? Vai se formar um precipitado quando o NaCl é adicionado na solução 1 e na solução 2, em nitrato de prata e em nitrato de chumbo. Alternativa correta, alternativa B. Próxima questão. Questão 12 e última. Você quer executar uma experiência de eletrólise na qual uma corrente elétrica passa com sucesso através de uma solução aquosa. Então vai passar sobre uma solução aquosa. Qual das seguintes substâncias você adicionaria a um copo de água pura para fazer isso acontecer? Primeiramente, se eu vou adicionar um copo de água, eu não posso adicionar uma substância que seja insolúvel, no caso aqui que seja apolar. Porque se for apolar, não vai interagir com a água. Se não vai interagir com a água, não vai se dissociar. Se não vai se dissociar, não é um eletrólito. Se não é eletrólito, não vai conduzir eletricidade. Entenderam? Então, eu já vou excluir de cara as substâncias que são apolares. Que no caso, o metano aqui é apolar. A substância da alternativa B também é apolar. O CO2 também é apolar. Tá? E sobrou o D e o E, para a gente considerar aqui. O E é uma molécula e o D é um composto iônico. Composto iônico. Pronto.
Lembra que eu falei naquela questão anterior, acho que foi umas 2 questões anteriores aí, não, você volta 2 questões, que eu falei que compostos iônicos tendem a ser eletrólitos mais fortes do que moléculas, porque vão se dissociar mais facilmente, vão formar íons, vão separar seus íons que já existem, enquanto as moléculas formam íons ainda, né? Porque quando as moléculas se separam, elas formam íons. Quando compostos iônicos se separam, eles separam íons que já existem. E esses íons que existem vão conduzir a eletricidade. Então, entre a alternativa D e a alternativa E, eu adicionaria a alternativa D, que é um sal. E esse sal vai conduzir melhor a eletricidade do que se eu adicionasse uma molécula, no caso da alternativa E. Espero que todos tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu vou ler. E se eu puder ajudar de alguma forma, estou à disposição. Então, até a próxima aula.